Olá, eu sou a pastora Claueli e o meu sonho era ser escritora. Eu só fui realizar esse sonho aos 39 anos de idade. Se você quer conhecer essa história, vem comigo. Eu nasci num lar cristão, sempre fui ensinada nos caminhos do Senhor, ensinada no temor do Senhor, na palavra, com princípios bíblicos, e isso foi um diferencial na minha vida. Eu sempre via meu pai, um homem sábio, lendo muitos livros, lendo muito a Bíblia, e eu percebi que esse era o segredo para alcançar sabedoria. Desde jovem eu participava das coisas da igreja, fui da dança, do louvor, do teatro, aproveitei o máximo para desenvolver o meu potencial e aos 17 anos eu fui para o seminário, um seminário interno, e ali eu fui de fato descobrir os meus dons, os meus talentos e o meu chamado específico, que era para a área de ensino. E Deus foi colocando coisas no meu coração, propósitos, sonhos, projetos, e um dos projetos era o livro. E eu sonhava com isso, eu queria muito, mas com o passar dos anos as coisas foram acontecendo, fui deixando esse sonho de lado, achando que não era pra mim, que eu era incapaz, que quem sou eu para escrever um livro, é algo muito grandioso, é algo muito distante, e aquilo foi ficando escondidinho. Constituí família, casei, tive a minha primeira filha, depois tive a segunda filha, fomos morar fora. Foram desafios vindo um atrás do outro, desafios ministeriais, desafios pessoais, mas sempre essa palavra latejando no meu coração. Até que, quando nós voltamos para o Brasil, eu assumi o Ministério de Ensino da denominação e nós implantamos um curso de uma forma bem dinâmica, que é o curso de Bibliologia, um curso de 1 ano, onde estudamos a Bíblia em ordem cronológica, de uma forma profunda, conectando as histórias com mapas, slides, a linha cronológica. E esse curso bombou, todo mundo queria fazer, até hoje é um curso que chama muita atenção, porque abre a mentalidade das pessoas, abre a visão com relação à palavra. Mas o objetivo principal do ensino e desse curso em especial era gerar paixão nas pessoas pela palavra. E Deus foi colocando isso no meu coração. Seu maior propósito não é ensinar, não é passar uma teoria, é gerar paixão nas pessoas que te escutarem. E na pandemia aconteceram 2 coisas surpreendentes que me ajudaram nesse processo de escrever os livros. Primeiro foi o Café com Bispo, que até hoje é um grande sucesso, e no início sempre o Chicão e eu, meu irmão, a Nani, a gente ficava ali apoiando meu pai nas ministrações. Um dia a gente estava falando sobre mulher, o propósito da mulher, e no meio do café, meu pai virou para mim e falou: a Cláudia vai lançar um curso, Mulheres Plenas, quem quiser fazer, entra aí, dá o seu nome. E eu fiquei olhando para ele, amém, recebo, vamos começar, vamos fazer. E cheguei em casa, fui pedir a Deus as palavras, as mensagens, o que Ele queria. Aquilo foi me confrontando, aquilo foi me alinhando, aquilo foi me fazendo crescer, porque eu havia passado por um processo de crescimento e de amadurecimento dentro dessa questão de plenitude feminina. Durante a minha vida, como eu falei, eu cresci num lar cristão, e algumas coisas ficaram pendentes, algumas coisas eu não havia resolvido na minha vida, no meu casamento. E eu tinha passado por cura, eu tinha passado por um cuidado especial de Deus, de pessoas. Eu fui estudando, eu fui me despertando para muitas questões. Nada é por acaso. Até chegar nesse ponto do curso Mulheres Plenas, onde realmente eu já estava refletindo sobre o papel da mulher dentro da família, dentro da sociedade, e veio esse presente de Deus, que foi preparar esse curso diante de toda a minha vivência, de todas as experiências e aprendizado que eu havia passado desde pequena na minha família, na igreja e com Deus também, diretamente. Aí nasceu o curso Mulheres Plenas, a princípio online. Eu fiz o curso, gravei 10 aulas,
muito profundas. A primeira turma tinha mais de 90 alunos, depois nós lançamos o curso numa plataforma, que até hoje o curso é vendido na plataforma online. Após algum tempo, alguns anos, surgiu a ideia de fazermos um livro para que essas aulas fossem ministradas e para que as mulheres também pudessem meditar nessas 10 ministrações poderosas. E aí lançamos, já tinha tudo escrito, foi só organizar, Camila organizou direitinho, fez a correção e lançamos o meu primeiro livro, Mulheres Plenas, que já está sendo vendido. Nós temos hoje 5 turmas de Mulheres Plenas, é o curso principal de mulheres da nossa denominação. Então, se você ainda não fez, bora fazer, vamos chegar à plenitude, vamos alcançar o que Deus tem para nós. O que mais me chama atenção nesse curso é esse desafio de nos enxergarmos como uma mulher que pode sim ser plena. O mundo, a sociedade diz que não, mas Deus está à procura. Provérbios 31 diz que a mulher virtuosa, a mulher plena, tem um valor grandioso diante do Senhor e diante das pessoas. E o texto diz: quem a achará? Deus está à procura, as pessoas estão à procura, seu marido está à procura, seus filhos estão à procura, e às vezes a gente se esconde com medo de não dar conta, medo de não ser capaz, medo de não conseguir fazer. Mas se Deus planejou isso para nós, nós conseguimos alcançar e vamos alcançar a plenitude em nome de Jesus. Então, esse livro é um queridinho meu. Eu escrevi para gravar os cursos online e depois se transformou num livro. Mas o que de fato estava no meu coração era o livro para bibliologia, que é esse curso que eu comentei com vocês do ensino. E na pandemia também o Bispo Zé Elias lançou um curso para os pastores de 3 meses, me pediu para ministrar bibliologia em apenas 3 meses. Foi um desafio enorme, eu falei muito acelerado, quem participou aí sabe. E eu fiz uma apostila para os pastores, para eles acompanharem as aulas. E o meu marido, muito sábio, falou: amor, por que a gente não transforma essa apostila num livro, para a gente ter um material legal, consistente, para o curso de biologia e para que as pessoas também possam ter acesso a esses 20 anos de estudo, a essa dedicação toda que você tem pela palavra. E eu amei, vou pegar como base essa apostila, que era bem pequena, e vou começar. Eu comecei, eu não sabia que era algo tão desgastante, que era algo que exigia tanto de mim, e exigiu. Eu passei um período aí na pandemia, escrevendo, parei de ler um pouquinho os meus livros, deixei algumas coisas, alguns compromissos, e foquei e me dediquei e passava horas e horas dentro do escritório para tentar finalizar o livro o mais rápido possível. Quando eu terminei o Pentateuco, eu vibrei, eu fiz uma festa, porque foi muito difícil. A maior parte da Bíblia está ali no Pentateuco, o maior período histórico está ali no Pentateuco. Eu vibrei demais, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu pensei, ainda faltam muitos livros. A Bíblia tem 66 livros. Eu terminei o 5º e me deu uma desanimada, confesso. Fiquei assim um pouco paralisada, um pouco chocada, até que eu engravidei da Estherzinha. Acaba que a gente tem muitas demandas, começa a passar mal, e aí tem o preparo, e aí tem outras coisas. Eu deixei um pouquinho o projeto de lado, fui cuidar da minha gravidez, fui cuidar da minha saúde, tive a Estherzinha. Aí os primeiros meses do bebê exige muito da gente como mãe, é amamentação, é privação de sono, é puerpério, muitas coisas. Cuidei dessa parte. Quando a Estherzinha já estava dormindo a noite toda, eu falei, vou voltar, é a hora de voltar, é a hora de pegar novamente no livro. E aí sim, eu foquei com todas as minhas forças, eu falei, eu preciso terminar isso para que as próximas turmas de biologia venham usar o livro, para que o livro alcance muita gente e seja uma bênção. Foquei, eu não saía do escritório, eu comia lá, eu tomava café, eu almoçava, eu jantava, as meninas saíam da aula, eu tava lá, chegavam da aula, eu tava lá, só iam lá me dar um beijinho, levar um cafezinho, levar alguma coisa, eu ia, cuidava um pouquinho da Esther,
ele dava mamar, colocava para dormir e voltava pro escritório. Eu tive uma ajuda muito grande da minha família, das minhas filhas mais velhas, do meu esposo, de entender esse momento, de me apoiar, de me ajudar e de cuidar da Estezinha também. Foram muitos desafios, eu já tinha muita coisa preparada, mas a maioria das coisas foi digitação, foi busca, foi pesquisa, coisas que já estavam dentro de mim, que eu fui colocando para fora, ministrações que eu fui colocando dentro do livro, palavras proféticas, coisas que Deus já tinha ministrado há muitos anos no meu coração. Eu fui encaixando, fui escrevendo, fui digitando. Eita, que tá difícil vir aqui falar com vocês, porque eu tô engrenada aqui. Jesus amado! E eu estou no último livro do Antigo Testamento, hein, gente? Estou aqui terminando Malaquias. Um livro muito forte, muito forte. Eu fico aqui, gente, eu choro. Eu me alegro, eu às vezes fico paralisada num texto assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, peço perdão, oro. E às vezes eu tenho que levantar um pouco pra respirar. E aí tem gente que pergunta, onde é que fica a Esther? Onde é que fica a Esther? Porque você, pastora, tem uma filha de 1 ano de idade. O que está acontecendo nessa casa? Eu fico o dia inteiro aqui abaixo de café. Aí, de vez em quando, eu venho e dou um cheiro nela. Um cheirão. Em alguns meses eu terminei o Antigo Testamento. Enfim, terminei o Antigo Testamento. Aí foi outra festa, outra animação, outra empolgação. E eu pensei em lançar o Antigo Testamento e depois ir para o Novo e lançar um novo livro quando o Novo Testamento estivesse pronto. Mas eu pensei assim, eu vou desanimar, eu vou acabar deixando de lado, vai ser mais alguns anos aí pra esperar. Não, vou terminar tudo, já que estamos aqui, vamos terminar, só faltam 27 livros, vamos embora. Aí botei pra frente, botei pra correr, digitando, a Camila corrigindo. Tiveram outras pessoas também que nos ajudaram nesse processo de correção, de animação, de empolgação. Onde eu ia, as pessoas, vai pastora, continua, porque eu sempre postava que eu tava lá no computador, que eu tava meditando, que eu tava escrevendo, que eu tava fazendo. E graças a Deus, terminei o livro. Quando eu terminei, eu chorei tanto. Meu Deus, não estou acreditando que eu vim aqui falar pra vocês que literalmente hoje o livro está terminado, terminadíssimo. Hoje, exatamente hoje, marquem essa data, o livro foi pra gráfica. Já está na gráfica, em breve estará nas nossas mãos. Não vejo a hora, não vejo a hora. E conto com vocês aí pra orarem por mim, pra divulgarem, pra se apaixonarem. Maravilhoso! Fiquei até 5 horas da manhã, finalizando, terminando, orando e agradecendo a Deus por esse presente, por esse privilégio. Foi assim, a família vibrou, todo mundo vibrou, as meninas, porque eu estava deixando elas assim, nesse período, né, muito distante, de lado, e eu queria ter mais tempo com a família, mas eu sabia que eu tinha que fazer esse processo. No meio de tudo isso, entre a pandemia, quando eu comecei a escrever, e o final do livro, Deus me deu uma palavra sobre pendência, sabe? Eu ministrei em alguns lugares, e toda vez que eu ministrava, Deus falava comigo, o livro é uma pendência, termina o livro. Aí eu, tem que voltar, sabe? Quando eu terminei, foi aquele, ufa! Terminei, foi uma festa, foi uma bênção, foi uma alegria, uma gratidão. Então pegamos, consagramos ao Senhor, terminamos de desenvolver ali os últimos detalhes, que é agradecimentos, organizar o prefácio, o sumário, bibliografia e capa, que foi assim, uma coisa linda de Deus. A gente já estava pensando em algumas capas, o pessoal aqui tentando fazer, me mandava, e eu falei, não, ainda não é minha cara, tá muito sério, tá muito assim, até que eu mandei mensagem pro amigo meu, que ele é excelente nessa área de artes, do criativo, ele é muito criativo. Eu falei, faz aí uma capa com a minha cara, e quando ele me mandou, eu fiquei chocada, falei, meu Deus, que alegria, ele conseguiu transmitir aquilo que eu queria. E aí foi assim, a gente mandou pra gráfica
Esperamos, até que em julho de 2024 eu estava no Peniel, no Encontro de Pastores. Eu não imaginava que seria ali onde tudo começou, lá atrás no meu seminário. Foi nesse mesmo lugar onde eu ali ouvia as aulas, depois ministrava aulas, pensava, poxa, um dia o meu livro vai estar aqui, um dia, quem sabe, Deus prometendo e Deus falando, mas ao mesmo tempo eu tinha muitas questões. Quem sou eu para escrever um livro sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos da palavra, um livro de estudo da Bíblia, capítulo por capítulo? Meu Deus, eu estudei a vida inteira sobre isso, pegava nos livros, achava aquilo incrível. Quantos homens e mulheres de Deus me inspiraram nesse processo. E quando eu estava nesse mesmo lugar, no Vale do Peniel, no Encontro de Pastores, eu ia ministrar ali para os pastores no último dia do encontro. Estava preparada para subir no altar para pregar. A minha prima Camila, que editou e corrigiu o livro, chega com a primeira cópia entregue nas minhas mãos. Ai, vocês não têm noção da alegria, de tudo que se passou na minha mente, no meu coração. Aí muitas pessoas que estavam ali, que sabiam do meu sonho, acreditaram no meu sonho, vibraram comigo, me abraçaram, tiramos fotos, declararam coisas, profetizaram coisas pra mim naquele dia. E eu nem sei como é que eu subi naquele púlpito. Eu estava muito alegre, muito emocionada, com muita gratidão a Deus, porque eu olhava para esse livro e pensava, Deus me deu a possibilidade de realizar esses 2 sonhos. E esse dia foi muito especial. Graças a Deus eu consegui pregar, ministrar e foi tremendo. Era um encontro com muitos pastores. Eu não vou saber agora o número, mas tinha muita gente ali. E eu pude mostrar o livro, apresentar o livro para eles, eu pude compartilhar a palavra, celebrar. Pena que naquele dia só tinha 3 cópias do livro. Uma eu fiquei comigo, a outra eu dei pro meu pai e a outra eu dei pro meu irmão, com muito amor e com muito carinho. Foram as primeiras cópias, eram as cópias que a gente chama de boneca, né, para corrigir, para ver se estava tudo certinho, para aí depois disso mandar realmente fazer. E nós conferimos, tinha alguns errinhos ainda, tinha algumas coisas que a gente colocou no lugar, mas rapidamente mandamos para a gráfica concluir o pedido. E aí chegaram 500 cópias um tempinho depois. Isso foi em julho. Dia 30 de agosto chegaram as embalagens com os livros lá na igreja. Os livros chegaram, eu tô entrando na sala aqui agora. Cadê? Meu Deus! Ai, que emoção! Coisa mais linda. Meu Deus. Gente, tem muito livro pra vocês se apaixonarem pela Bíblia. Tô emocionada. E tá aí o vídeo do momento em que eu cheguei na secretaria, encontrei os livros, me emocionei, vibrei mais uma vez, tirei fotos, fiquei assim, sem palavras. Foi surreal esse momento quando chegou. Dia 31 eu tinha um seminário muito importante com os professores do ensino e acabei fazendo nesse encontro o pré-lançamento do meu livro exclusivo para os professores, que foram assim amigos, grandes incentivadores, foram os primeiros que tiveram acesso. E nesse dia eu autografei, eu escrevi minhas primeiras dedicatórias, eu chorei junto com eles, foi incrível. Então nós marcamos o lançamento oficial para o dia 8 de setembro, que era um domingo. Meu pai me convidou para ministrar, para pregar.
Era véspera de eleição, tava todo mundo assim, né? Mas eu fui lá, ministrei a palavra, foi uma palavra muito forte de Deus. Inclusive tá no YouTube, se você quiser assistir O Segredo da Paixão, pode procurar lá no YouTube Família Viva que você vai encontrar. Uma palavra muito profunda que Deus ministrou em mim para que eu pudesse compartilhar no dia do lançamento do meu livro, Apaixone-se. Depois do culto eu fiquei ali na livraria, a gente decorou, colocou uma mesa, uma cadeira bonita. Ficou tudo muito lindo. Vai estar passando fotinhas para vocês verem como foi um dia incrível. Minha amiga Roberta Romão me presenteou com um look maravilhoso. E foi tudo fantástico, foi tudo sobrenatural. Um presente de Deus para minha vida, para minha família. Minhas filhas estavam muito felizes, muito gratas também a Deus pela minha vida, por essa conquista, porque elas estiveram junto comigo nisso tudo. E para finalizar, as 500 cópias foram vendidas, nós já fizemos novo pedido. Eu acredito que amanhã ou até o começo da próxima semana vem mais livros aí. E o último testemunho que eu tenho para contar é que recentemente nós conseguimos presentear 2 pessoas importantes na Sociedade Bíblica do Brasil. Ofertamos esse livro, presenteamos e eles ficaram impactados por ser um livro de estudo da Bíblia e marcaram uma reunião comigo, me convidaram para fazer essa parceria com a Sociedade Bíblica. Glória a Deus por isso. E eu vou estar ministrando lá na próxima quarta-feira, dia 19/3, para ficar marcado na história. Vou estar ministrando para mulheres com esse tema, Apaixone-se. Vou levar meus livros, vou levar algumas mulheres comigo, discípulas, apaixonadas também pela palavra. Vamos fazer uma caravana e vou fazer um vlog sobre isso para colocar aqui no canal também. Então, obrigada por ficar até aqui, por ouvir a minha história, por compartilhar de toda essa emoção, de toda essa conquista. Glória a Deus por isso. O que eu quero te falar é, se você tem um sonho, se Deus plantou um sonho no seu coração, creia, Ele vai fazer. Não deixe que o medo te impeça, não deixe que o medo te paralise. Pode passar o tempo, podem passar os anos, mas se é um projeto que Deus colocou no seu coração, não temas. Continue, permaneça. A constância é um segredo para a realização de sonhos, para alcançar o sucesso que Deus tem para nós. E eu quero te motivar a trazer de volta os sonhos que talvez estão escondidinhos, estão aí meio parados, estão meio perdidos. Assista a minha palavra sobre resolver pendências e eu tenho certeza que você vai organizar a sua vida, colocar as coisas no lugar, focar nas prioridades e Deus vai fazer muito na sua vida e através da sua vida. Não desanime, não pare, mesmo crescendo na igreja, mesmo recebendo essa promessa muito cedo. Eu só fui realizar esse sonho com 39 anos e era o meu sonho, o meu desejo antes dos 40 e consegui. Então, você pode conseguir muito antes. Você pode conseguir com a graça de Deus. E mesmo se você já passou da cidade, não pense, sou muito velho, já passei, não posso, não consigo. Seja escrever um livro, seja constituir uma família, seja ter filhos, seja conquistar o seu próprio negócio, seja fazer uma faculdade, eu não sei o que tem no seu coração, seja algo ministerial, seja ser pastor, ser pastora, estudar mais a Bíblia, seja sonhos mais simples, desde os mais simples até os sonhos maiores, você pode conseguir, você pode realizar. E eu sou prova viva disso, que Deus fez na minha vida. Foi muito grandioso, foi muito maravilhoso e eu sei que Ele pode também fazer na sua vida. Acredite, confie, tome posse e avance, porque você já tem tudo que você precisa. Você tem o Espírito Santo de Deus te guiando, te dando sabedoria, te dando graça, te capacitando. Então vá em frente, avance e conquiste tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus.